O sol começa a despontar no horizonte, tingindo o céu do Cairo com tons vibrantes de laranja e púrpura. Quando a névoa se dissipa, as silhuetas colossais do Planalto de Gizé emergem da areia, desafiando a própria lógica da paisagem. De um lado, observamos o frenesi urbano constante. Do outro, o silêncio absoluto de pedras que guardam segredos há milênios. É uma visão que paralisa o tempo. No topo da Grande Pirâmide, o primeiro raio de luz toca o calcário, lembrando-nos da obra mais ambiciosa da humanidade. Mas o que realmente nos assombra não é o tamanho, mas a perfeição quase divina, executada por mãos antigas. Imagine tentar alinhar uma estrutura de quase 150 metros de altura com o norte verdadeiro do planeta com precisão. Hoje dependemos de satélites avançados e sistemas de GPS para alcançar tal feito. No entanto, os antigos egípcios conseguiram um alinhamento com uma margem de erro de apenas 0,05 graus. É uma precisão tão absurda que supera a confiabilidade da bússola moderna, influenciada pelo magnetismo da Terra. Como eles sabiam exatamente para onde apontar sem instrumentos eletrônicos? Esta pirâmide não é apenas uma construção de pedra, é um mapa astronômico e uma ponte entre o solo e o cosmos que permanece firme, enquanto impérios inteiros surgem e desaparecem. A escala dessa engenhosidade é difícil de processar para a mente humana comum. Estamos falando de aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra. Cada um desses blocos pesa 2,5 toneladas, mas o mistério se aprofunda quando olhamos para as câmaras internas. Lá, encontramos gigantescas vigas de granito que chegam a pesar incríveis 80 toneladas. Imagine o esforço logístico e a força necessários para extrair, transportar e elevar algo com esse peso às alturas. E não se trata apenas de força bruta, mas de uma delicadeza técnica que beira o impossível. Os blocos foram ajustados com uma maestria tal que, em muitos pontos, é impossível inserir uma simples folha de papel ou uma fina lâmina entre as juntas de pedra. Não havia cimento para mascarar erros porque as imperfeições simplesmente não existiam. Tudo se encaixa com a harmonia de um relógio em escala monumental. Existe um antigo provérbio árabe que resume perfeitamente essa sensação de imortalidade. O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. De fato, enquanto tudo o que conhecemos apodrece, oxida e se desintegra, as construções de Gizé permanecem inabaláveis. Elas testemunharam o nascimento e a queda de Roma, a glória do Renascimento e a revolução tecnológica da nossa era digital. Elas são as únicas e solitárias sobreviventes das 7 maravilhas do mundo antigo e parecem olhar com desdém para uma nossa breve passagem pela história. No entanto, mesmo após 5.000 anos de estudos exaustivos, ainda estamos apenas arranhando a superfície do que essas montanhas artificiais realmente escondem em seus núcleos escuros. Recentemente, a ciência moderna decidiu usar suas ferramentas mais sofisticadas para olhar através da massa de pedra sólida sem danificá-la. O projeto Scan Pyramids, utilizando termografia infravermelha e a fascinante muografia, uma técnica que utiliza partículas cósmicas para mapear densidades internas, revelou dados que abalaram a arqueologia tradicional. Existem vazios imensos e câmaras ocultas dentro da estrutura de Quéops que nunca foram tocados por mãos humanas em milênios. Corredores que levam ao vazio e espaços secretos que desafiam as plantas arquitetônicas que julgávamos definitivas. O que mais poderá estar escondido ali no coração da pedra? Tesouros ou conhecimento esquecido? Antes de continuarmos essa jornada fascinante pelos segredos do Egito, aproveite para se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo este vídeo agora. Sua participação é o que move nossa busca constante por respostas históricas. O grande enigma que nos persegue através dos séculos é o como. Como uma civilização que vivia na Idade do Bronze, que tecnicamente não possuía ferramentas de ferro, bupólias complexas ou mesmo a roda para transporte de grandes cargas, conseguiu erguer o monumento mais alto do mundo. Por quase 4.000 anos, nenhuma catedral ou arranha-céu superou a altura da pirâmide de Quéops. Estamos diante de uma contradição histórica fascinante. Uma sociedade que, segundo muitos registros, possuía recursos limitados, mas que demonstrava um domínio de engenharia, matemática e astronomia que ainda hoje nos deixa perplexos.
Seria tudo isso fruto apenas de uma força de vontade sobre-humana e organização social, ou estamos ignorando alguma peça fundamental do quebra-cabeça tecnológico do passado remoto? Essa é a pergunta que ecoa pelo Planalto de Gizé. Para entender a magnitude da Grande Pirâmide, precisamos olhar para trás e perceber que ela não surgiu no deserto por passe de mágica. Houve um processo de aprendizado e evolução arquitetônica que durou gerações inteiras. Antes das montanhas de pedra, os egípcios enterravam seus mortos em mastabas, estruturas baixas e retangulares. A revolução começou com o faraó Djoser e seu brilhante arquiteto Imhotep, que empilharam 6 mastabas, criando a pirâmide de degraus em Saqqara. Mas o caminho para a perfeição foi tortuoso. O faraó Sneferu, pai de Quéops, enfrentou desafios monumentais em seus experimentos. Na pirâmide curvada de Dashur, vemos o exato momento em que os engenheiros perceberam que o ângulo de inclinação era íngreme demais, forçando-os a mudar a angulação no meio da obra para evitar um colapso iminente. Esse erro é um testemunho fascinante de que a engenhosidade egípcia foi lapidada pela experiência prática e persistência. E outra peça fundamental para desmascarar mitos persistentes é a identidade de quem realmente moveu essas pedras. Por décadas, o cinema vendeu a imagem de escravos chicoteados sob o sol, mas a arqueologia conta uma história muito mais organizada. Escavações na cidade dos construtores, em Gizé, revelaram que os trabalhadores eram uma força de obra altamente qualificada. Eles viviam em alojamentos bem estruturados e tinham uma dieta rica em proteínas, consumindo carne bovina, pães e cerveja em abundância. Impressionante é a descoberta de restos humanos com sinais de cirurgias complexas e ossos perfeitamente regenerados, provando que recebiam assistência médica avançada para a época. Não eram prisioneiros, mas cidadãos dedicados a um projeto nacional sagrado, cheio trabalhando de forma incansável em turnos que lembram a eficiência de uma corporação moderna. Contudo, a organização social resolve apenas parte do mistério, pois o desafio geológico permanece extremamente assustador. Enquanto a estrutura externa é de calcário local, o coração da majestosa Grande Pirâmide abriga imensos blocos de granito rosa. A pedreira de granito mais próxima ficava em Assuã, a 800 quilômetros de distância ao sul. Como transportar blocos de 80 toneladas por uma distância tão vasta ao longo do percurso? A resposta reside na harmonia entre engenharia e natureza. Os egípcios aproveitavam a inundação anual do rio Nilo para flutuar essas pedras em barcaças projetadas, navegando até o Planalto de Gizé. O mistério se aprofunda no corte das pedras. O granito é duríssimo e as ferramentas eram de cobre, dão um metal macio. Engenheiros modernos ainda debatem como serras de cobre e abrasivos como areia de quartzo alcançaram cortes tão retos e superfícies polidas. A eficácia dessas ferramentas em escalas colossais desafia a lógica produtiva atual. Além da proeza física, a Grande Pirâmide é um monumento à matemática pura e profunda. É inquietante notar como a estrutura codifica conceitos que a humanidade só formalizaria milênios depois. A relação entre a altura da pirâmide e o perímetro de sua base revela um conhecimento profundo do número π. Da mesma forma, a essencial proporção áurea, o número de ouro que governa a harmonia na natureza, está presente em cada proporção fundamental da obra. Isso sugere que os egípcios não estavam apenas empilhando pedras, mas imortalizando leis universais da geometria e do cosmos em uma escala monumental, e muito antes de matemáticos gregos registrarem tais conceitos para a posteridade. Para completar esse cenário, devemos imaginar as pirâmides não como as estruturas terrosas e desgastadas de hoje, mas como joias ofuscantes. Originalmente, a Grande Pirâmide era revestida por calcário branco polido de Tura. Esses blocos eram tão lisos que a superfície parecia uma peça única de cristal. Naquela época, a pirâmide era um refletor de luz colossal que brilhava como um farol no horizonte do deserto. Hoje restam poucos desses blocos na base, pois a maioria foi removida para construir monumentos e mesquitas no Cairo medieval. Ao olharmos para os núcleos expostos, vemos apenas a ossatura de uma glória que representava a união perfeita entre o céu e a terra, em um brilho que desafiava a própria cegueira do tempo. E ainda que saibamos a origem das pedras e quem foram seus construtores,
O desafio mecânico de elevar milhões de toneladas de rocha a quase 150 metros de altura permanece como o debate central da arqueologia moderna. Durante séculos, a teoria das rampas externas dominou o pensamento acadêmico. No entanto, cálculos de engenharia mostram que uma única rampa externa, capaz de alcançar o topo com inclinação segura, exigiria tanto material quanto a própria pirâmide, estendendo-se por mais de 1 quilômetro deserto adentro. Diante dessa impossibilidade logística, surgiram alternativas como a rampa em espiral, que contornaria a estrutura por fora, mas que traria o problema de bloquear as linhas de visão necessárias para manter a precisão das quinas. É nesse cenário que a proposta do arquiteto francês Jean-Pierre Houdin ganha força. Ele sugere uma engenhosa rampa interna em espiral, que teria permitido aos trabalhadores elevar os blocos por dentro da estrutura enquanto ela crescia. Esta teoria não apenas explica a falta de evidências de rampas externas massivas, mas também encontra eco em anomalias térmicas detectadas por tecnologias recentes, sugerindo que o segredo da construção pode estar escondido no próprio corpo da pedra. Contudo, as pirâmides de Gizé transcendem a mera engenharia civil. Elas funcionam como um complexo observatório de pedra e uma sofisticada máquina de imortalidade. A conexão estelar é um dos aspectos mais fascinantes dessa obra-prima. Os chamados canais de ar, que partem da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha, não possuem uma função prática de ventilação, seja a que terminam bloqueados ou apontam para pontos muito específicos do céu noturno de 4.500 anos atrás. Esses dutos alinhavam-se com precisão absoluta às constelações de Órion e Sírio, no momento de sua construção. Para os antigos egípcios, Órion era a representação celestial de Osíris, o deus do renascimento, enquanto Sírio estava ligada diretamente a Ísis. Esse alinhamento sagrado sugere que as pirâmides eram, fundamentalmente, plataformas de lançamento para a alma do faraó, uma estrutura geométrica projetada para que sua essência pudesse ascender e se juntar aos deuses entre as estrelas imperecíveis do firmamento, garantindo sua vida eterna no além. Ao penetrarmos no interior enigmático da Grande Pirâmide, a narrativa física torna-se ainda mais densa e silenciosa. Ao atravessar a grande galeria, com seu teto escalonado e paredes que se estreitam em direção ao topo, o visitante sente o peso esmagador de milhões de toneladas de pedra sobre sua cabeça. Diferente de quase todos os outros monumentos egípcios, as câmaras internas de Quéops são notavelmente austeras. Não existem inscrições, pinturas vibrantes ou hieróglifos que louvam as conquistas do faraó em suas paredes. O que encontramos é uma precisão obsessiva no corte do granito rosa de Assuã, polido com uma maestria que desafia o tempo, e um isolamento acústico que cria um silêncio quase sobrenatural. Na Câmara do Rei, o sarcófago de granito ressoa com frequências sonoras específicas, sugerindo que o ambiente foi projetado para experiências sensoriais que ainda não compreendemos totalmente. A ausência de decoração convida a uma reflexão profunda. Talvez a mensagem principal não estivesse escrita em palavras, mas sim na própria perfeição matemática de sua forma e no silêncio eterno de sua execução técnica. Este legado monumental conecta cada espectador à ambição humana universal de deixar uma marca eterna no mundo. As pirâmides não são apenas túmulos, elas são testamentos silenciosos de uma era em que a humanidade ousou tocar os céus com as próprias mãos. Elas nos forçam a questionar nossa noção de progresso e a admitir que, apesar de nossa tecnologia atual, ainda não possuímos todas as respostas definitivas sobre como nossos ancestrais alcançaram tamanha maestria física e astronômica. O mistério de Gizé continua vivo, pulsando sob o sol do deserto e desafiando a nossa ciência e convidando as gerações futuras a desvendar seus segredos. Diante da imensidão dessas pedras, percebemos que o tempo pode temer as pirâmides, mas ele também as protege, guardando o segredo de sua criação para aqueles que tiverem a coragem de continuar buscando a verdade escondida. E você, o que pensa sobre esse mistério que atravessou milênios? Você acredita em tecnologia perdida de alta precisão ou que tudo foi fruto de uma força de vontade e organização social sobre-humana? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se encantou com essa jornada pelo tempo, não se esqueça de se inscrever no canal para explorar mais mistérios da história. Até a nossa próxima exploração.